pessoal, boa tarde. Encontrar todos aqui pontualmente às 5 horas. Botei uma música aqui do Dreamer. A gente está fazendo a semana Dreamer, do Dream Teams, né? Que é o nosso tema de aprendizagem e engajamento. Prazer enorme receber todos vocês. Rovina, meu convidado mais que especial, acabou de entrar, que bom. Eu sempre brinco, né, que quando o convidado entra a gente fica em paz, porque já deu certo até aqui, né? Enfim, bem, pessoal, deixa eu, antes de chamar o Rovina para se juntar aqui na tela, falar da proposta dessa live, né? Essa live especial, nesse horário também especial, porque a gente está dentro da semana CBTD e como patrocinadores do evento nós estamos com a atividade acontecendo na plataforma da ABTD, uma palestra sobre as dimensões de aprendizagem e engajamento, e também algumas atividades interativas com o público do evento, mas também estamos realizando atividades para o público em geral, né? E aí a live é uma dessas atividades, onde a gente está podendo levar uma reflexão ampliada a respeito desse tema, que é o tema que nós estamos trabalhando, né? É o tema mote, vamos chamar assim, que a gente vem trabalhando nos últimos tempos. No CBTD do ano passado, em 19, nós fomos com stand, onde nós falávamos da experiência do empregado, né? Do Employee Experience. E esse ano a gente seguiu na mesma linha, trazendo experiências de times, né? Nós evoluímos para o conceito de Dream Teams, que é essa mandala aqui, que a gente está trabalhando as 5 dimensões que integram um processo de aprendizagem e engajamento de colaboradores. E aí, em cima disso, nós criamos esse tema, né, das dimensões de aprendizagem e engajamento, ou mindset de aprendizagem e engajamento, para conversar com executivos e com consultores de RH. Então, vou dar aqui também já a programação. Ontem falamos com a Daniele Dantas Arraes, né, Dantas Arraes, vice-presidente da Puratos, sobre esse tema. Hoje estamos com o Renato Rovina, que é superintendente do BNP Paribas, também para falar desse tema. Amanhã nós temos a nossa tradicional live de quarta-feira, então não vai ser às 17, mas às 21 horas, e estarão conosco 2 consultores, será uma live dupla, que é a Maristela Real e o Nivaldo Assis, que trabalham conosco no Bistrô, e a gente vai fazer uma reflexão sobre os desafios que estamos tendo, né, em relação à aprendizagem e engajamento. E na quinta-feira teremos, nesse horário de 17 horas, a Andréia Simões, que é a diretora de gente da Login Intermodal. Bem, é isso, eu vou chamar o Renato para que ele possa se juntar a mim e a gente começar esse bate-papo, um bate-papo bem, né, focado nessa questão da aprendizagem e engajamento. Gente, super obrigada pela presença. Ibrahim, obrigada por estar com a gente todos os dias. Oi, Renato. Olá, Deise, tudo bem? Me escuta bem? Eu super. E você? Bem, tudo bem. Que bom. Obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui. Eu que agradeço, né? Super, muitíssimo obrigado por ter aceitado, por estar aqui nesse horário, que eu sei que é um horário difícil, no meio aí da jornada de trabalho, né? Mas, enfim, é uma horinha só e tenho certeza que vai ser super bacana nosso papo. Muito bom. Renato, bem, antes de tudo, né, eu queria que a primeira pergunta, né, até diferente das lives de quarta-feira, esse espaço, de fato, eu acho que é um espaço da gente estar trazendo as práticas, as experiências que vocês, executivos, e que nós, consultores, estamos vivendo nesse momento tão diferente, né? Até conversamos bastante na nossa reunião de alinhamento, né? E eu falo sempre isso. Tem reunião de alinhamento, sim, gente. Coisa bem feita tem que ser bem planejada, né? É isso aí. Não é? E, Renata, eu estou tendo a oportunidade, a sorte, a gente conversa muito, né, Renata? A gente tem tido aí uma prática muito próxima, o que é uma honra para mim também. E aí conversávamos com relação a essa live, e a gente não está aqui, gente, para falar da pandemia, evidentemente que não. Nós não estamos falando deste momento.
Mas nós estamos falando de desafios que esse momento traz e que, né, certamente já estamos enfrentando e tem coisas por vir que muda completamente os modelos de trabalho, as interações ou que abrem novas possibilidades. Então, falávamos sobre isso e eu falei muito com o Renato de que nessas lives eu estou querendo muito que os convidados falem da sua experiência profissional também, porque isso também é aprendizado, né? Então, para começar, eu não gostaria de te apresentar, eu já falei, enfim, né, que posição você está hoje, o papel que você tem, mas a primeira pergunta é: quem é o Renato? E Renato, como tem sido a sua trajetória de aprendizagem, né, até o momento atual? Fala um pouquinho aí sobre a sua estrada. Não, legal. Então, obrigado, Deise, de novo. Obrigado, equipe, né, da Carreira Bistrô. E até é legal, né, nesse momento de pandemia, né, metade nossas vidas pessoais e profissionais se misturam. Então, até pensei, troco minha foto do perfil do Instagram, né, sabendo que pessoas até fora aí do meu círculo vão participar, mas acho que não, né? Acho que a gente é mais do que o profissional, então vocês vão ver a foto aí com meu filho, né? Então, Linda, por sinal. então vão me conhecer, a minha parte pessoal, se vocês quiserem, vão conhecer melhor aí no Instagram, mas o Renato, profissional de RH, né? Eu comecei em RH em 97, né, numa consultoria americana de recursos humanos, né? Eu trabalhei em duas grandes consultorias americanas, né? De recursos humanos e sempre muito voltado à remuneração e benefícios, né? Então, a minha formação técnica em RH foi voltada para remuneração, benefícios, né? A gente fazia benchmark, pesquisa, remuneração variável, previdência, foi sempre voltada para esse lado. E eu me tornei generalista muitos anos depois, né? Quase 15, 16 anos depois, lá em 2000, né? 2013, 2012, 2013, né, quando assumi uma cadeira generalista, né? Então, meu aprendizado generalista ocorreu nessa época, né? E foi legal, assim, porque quando a gente é especialista dentro do RH, a gente acaba se especializando, né? E acaba tendo um foco muito grande naquela função e, né, você precisa resolver os problemas pertinentes daquela função. E quando você se coloca de um ponto de vista generalista, que você tem que olhar o contexto de remuneração, né, dentro de uma política de engajamento, de cultura, de retenção, de pertencimento, você vê, né, eu vi, né, que no caso remuneração não era o único componente. A gente sempre tem essa noção, mas era o meu foco. E aí eu comecei a aprender mais, né, sobre os outros subsistemas de RH. Então, treinamento, desenvolvimento, clima organizacional, cultura, liderança, onde a gente aprende a fazer, né? Então, aprendi muito, né, com a Carreira Bistrô. Então, acho que na minha primeira oportunidade como generalista, né, numa grande empresa brasileira com base no Rio, onde eu era o head de RH, né, a Carreira Bistrô nos ajudou a implementar programa de trainee, programa de leader coach, né? Então, acho que vocês me ajudaram bastante, né, nesse processo de aprendizagem. As equipes que eu tive, né, tanto de gestores e de subordinados, me ajudaram bastante, mas acho que é um processo de continuidade, né? Então, assim, né, nós como profissionais de RH, assim como todos os profissionais que a gente também treina e educa nas organizações, é um processo contínuo de aprendizagem. O mundo vai mudando também, né? Então, as tecnologias, né? Você falou, né? A pandemia não é o foco, mas nos forçou aí um pouco, né, a mudar as formas. Então, acho que a cada ano, né, de carreira, a gente vai aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Então, tem sido uma experiência bacana dentro do RH, né? Esse Sem escopo, dúvida. olhar de uma forma completa. Maravilha. E acho assim super legal, Renato, até olhando a sua trajetória e olhando também, né, tudo que a gente vem falando sobre engajamento, né? Eu acho muito interessante, você falou, comecei lá atrás, focado, especialista em remuneração, benefícios, essa parte toda do total compensation, né? E o quanto que no passado, né, nós atribuíamos a isso como se fosse uma condição sine qua non para que as pessoas ficassem nas organizações, ou enfim, estivessem satisfeitas com o que estavam fazendo, né? E essa transformação também, essa percepção de quanto essas dimensões são tão maiores, né? Quantas camadas precisam estar presentes para que esse processo de engajamento, para esse processo de retenção, esse processo do bem-estar, né, dessa experiência do empregado aconteça. Então, eu acho muito legal você vir aqui falar, né? Foi um dos motivos também da nossa seleção, de você, puxa, uma pessoa que lá atrás, né, com uma cabeça talvez mais específica dentro de um processo,
Agora, olha, o universo de coisas, as dimensões todas integradas, para poder trazer uma prática, uma estratégia, uma cultura, né, de fato, que tenha resultados diferenciados, né? Exatamente. Muito, Até, por favor. não, não, eu até comentar, assim, quando né, eu sou formado em administração, né, eu pulei essa parte, a gente fala muito da pirâmide de Maslow, né, uma anedota que a gente usa muito até em recompensas totais, e remuneração, ela está na base, ela resolve suas necessidades, né, iniciais, materiais, fisiológicas ali, para você morar bem, viver bem, acho que é uma parte fundamental, mas o pertencimento, a carreira, né, a autorrealização que está no topo, então, independente do profissional ser de recursos humanos especialista ou generalista, acho que a visão do todo para todos, né? Então essa reflexão eu tenho hoje, né? Sempre fui muito envolvido com outros temas de RH no passado, mas é uma para quem tiver de RH aí acho que fica essa dica para olhar sempre o todo, né? Não só o seu pedacinho de especialidade. Nós estamos com vários colegas aqui, Renato. Eu vi vários Nelson nomes aí. Bravo, Fernanda Zardo e muita gente Aprendi aí. muito com vários aí. Sem dúvida. Uma turma muito da boa, né? Que a gente pôde Sem dúvida, sem conviver. dúvida. Bem, mas vamos lá. Assim, acho que dito isso, a gente já trouxe aí um pouco essa dimensão maior, né, da questão do engajamento, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante, né, e a gente conversou sobre isso, que antes da gente falar de aprendizagem e engajamento, a gente tem que falar de cultura. A gente tem que, de fato, compreender, né, quais são os valores, os rituais, o que sustenta as práticas daquela organização para que, de fato, a gente possa compreender como criar, estabelecer uma estratégia de aprendizagem e engajamento, né? Muito se tem dito, né? E eu sou uma dessas que tenho levantado essa voz, assim, não dá para pensar em treinamento, né? Não dá para trazer assim, ó, vamos treinar pessoas, mas treinar para quê? Por quê? Em que sentido? Isso está atrelado, né? Exatamente, é um trabalho muito maior. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria começar nosso papo falando de cultura, porque eu acho que esse é o grande tema, né? Para que você possa criar todas as condições favoráveis a tudo que você venha desenvolver e implementar. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, olhando essa perspectiva da aprendizagem e do engajamento, quais são enfim, no seu entendimento, na sua visão, as dimensões, os elementos que precisam estar integrados para garantir também uma cultura de aprendizagem. Perfeito. Uma coisa que a gente fala muito, e até é um clichê, mas de fato é uma prática, né, de recursos humanos, que é o 70-20-10, né? Então, quando a gente fala de treinamento, né, formal, educacional, salinha de aula, seja virtual ou presencial, né, a gente está falando de um pedacinho, né, da cultura de aprendizagem, né, das organizações, né? Então, a gente não aprende tudo que a gente sabe fazer em sala de aula, né, ou em classes online, né, ou em turmas online. Então, assim, acho que tem os outros 90, né, que é onde eu aprendo eu mesmo ali, né, aprendo, né, fazendo, aprendo errando, aprendo refazendo, ou aprendo de colegas, né? Essa é a parte que reforça a sua cultura. Então, se você não tem uma cultura de troca, uma cultura de amparo de pessoas, né, de troca mesmo de experiências, de ensinamento, né, você vai ter muita dificuldade de implementar um programa de aprendizagem estruturado para suportar, né, a sua cultura organizacional, né? Então, dentro da cultura, né, eu tive sempre muita sorte, né, falo isso das empresas que eu trabalhei, né, a gente se cruzou em uma delas, né, desde o ano passado. São empresas muito focadas, né, em reforçar a cultura no desenvolvimento, né, então, e eu vi muito isso, ou seja, né, esses 10%, né, que é o nosso aprendizagem, que é a nossa aprendizagem formal, ela vem para reforçar o que a empresa quer, quais são os valores, né, quais são, né, as competências, sejam, né, comportamentais ou técnicas. Então, toda a estratégia de desenvolvimento formal ela tem que ser amparada numa cultura, e aí, em termos de pilar importante, acho que até a Dani comentou isso na live dela ontem, né, o papel da liderança. Então, assim, se a liderança não acredita, né, em desenvolvimento, tem até aquela questão, né, isso é gasto, não é investimento, é a primeira linha que se corta, né, quando a gente Ótimo tem, ponto. né, uma turbulência. Então, assim, que cultura que você está reforçando, né? Então, assim, acho que a liderança ela é chave, né, para reforçar, né, os valores que a empresa tem. Então, a estratégia de aprendizagem ela tem que ter um pouco
né, desse olhar, né, do que a empresa quer, e não só ali no curto prazo, né? A gente está desenvolvendo pessoas, né, para a sustentabilidade dos negócios no médio, longo prazo, né? Então não pode também ser uma visão de curto prazo. Então acho que a liderança, a questão do investimento, de fato, o reforço da cultura, o ambiente de trabalho, ele proporciona muito essa questão né, da aprendizagem, das trocas. Então, isso que eu diria que, na minha visão, tem funcionado, né, para o nosso caso aqui do BNP, e é a boa prática que eu trago também das organizações com que eu trabalhei. Né, assim, eu estou trazendo isso de uma maneira muito honesta, porque uma das assim, empresas que eu vi fazendo esse movimento muito imediato nesse momento foi o BNP, né, nesse momento em que aparentemente, né, a gente estava ali agora, o que será, né? Recolhe tudo, para tudo. E ontem eu falei isso para a Dani também, porque também a Puratos foi uma empresa muito consistente na sua continuidade de investimento, de desenvolvimento, e eu posso dizer isso de vocês porque estou próximo, e percebi o mesmo movimento, né? Em nenhum momento vocês paralisaram o que estavam fazendo. Ok, semanas, dias para poder, enfim, entender um pouquinho os caminhos, mas perceberam que era um fator, era um pilar importante até mesmo de sustentação da cultura, né? Então, assim, vocês foram muito também consistentes com o processo de vocês, na medida em que, no meio de toda a turbulência, vocês falaram, vamos embora, vamos seguir, mais do que nunca, essa liderança precisa de uma formação, de um amparo, usando as suas palavras, né? De um cuidado, até para saber como agir neste momento, né? E eu vejo muito o investimento que você fez, eu estou trazendo isso a público porque eu acho que as melhores práticas precisam ser compartilhadas. Eu vejo muito distante de um formato de treinamento, mas muito próximo de uma estratégia de cultura, né? De sustentação da cultura organizacional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem toda a razão, né? Foi um tema, quando a pandemia nos pegou de surpresa, a gente tinha, né, a gente tem uma liderança nova, né, na nossa área de treinamento, não sei se os Vinícius está no call também, mas, né, ele tem uma equipe, né, bastante bacana aí, que tem repensado a nossa estratégia de treinamento. A gente tinha um super plano para 2020, daí chegou março, bom, e agora? Né? A gente, de repente, né, mandou 90% dos colaboradores para casa, né, e a própria equipe, né, acho que teve uma primeira provocação. O Vini está aqui, eu não quero te cortar não, mas o Vini ele está aí, eu vi aqui. Então eles provocaram e falaram, olha, a gente tem um super plano para 2020, se a gente deixar para a pandemia acabar, ninguém sabe quando isso vai acabar, então é melhor a gente... Então, eu fui desafiado também a repensar, porque isso, né, a gente tem uns espaços, né, não sei quem conhece aqui a nossa sede, mas tem uns espaços bacanas, né, para treinamento, para interação, para, né, happy hour de grupo, então a gente falou, putz, como é que a gente faz agora para isso? Então eu fui desafiado aí pela equipe, a gente levou isso para a liderança e todo mundo entendeu, olha, a gente tem que fazer... Né? O investimento, na verdade, ele acabou sendo menor, né? Porque no começo, vamos com ferramentas gratuitas, né? Então, né, algumas ferramentas de vídeo que eram gratuitas, então não deu para esperar o cenário perfeito, as licenças todas, né, que a gente precisava para agora, que a gente está, né, 6 meses depois, que a gente está com tudo muito mais estruturado, mas no começo teve esse desafio, porque a gente falou, olha, é importante, primeiro, e é de novo o reforço da cultura, né? Não é só treinamento, tem o reforço da cultura é trazer as pessoas próximas. Então, de repente, a gente não se vê mais no corredor, não se vê mais no cafezinho, não se vê mais em reunião. Então, como que a gente traz, né? E você participou de alguns eventos conosco, né? Como que a gente junta 30, 40 gestores para falar de conversas difíceis, para falar de gestão remota, né? Então, obviamente, a gente trouxe temas novos, né? Que não estavam no plano de 2020. A gente colocou alguns de lado para trazer esse tema. Então, para a gente foi um super aprendizado. Olhando para trás agora, né, a gente olha quanto que a gente conseguiu fazer, né, para provocar a organização a repensar alguns temas, porque não era o nosso costume, né? A gente estava muito acostumado com salas de aula, né, presenciais, e quando a gente foi para casa, então no começo foi difícil, acho que então a conexão, a internet não funciona, né? Então teve um super aprendizado, mas hoje acho que ninguém pensa em voltar para como era, né? Então acho que hoje a gente já
já aprendeu, já funciona super bem. Sou super grato, né, à minha equipe de RH, né, para colocar os programas de pé. E não são só de treinamento, né? Então, é como você contrata, como você dá feedback, né, e como que você interage. A gente trouxe o nosso CEO para fazer live com os funcionários, né? Aberto, ou seja, quem quiser fazer pergunta aqui, live, né, peito aberto. Então, acho que foram aprendizados de provocação, que é isso, assim, não é só o treinamento em si, é um reforço de uma cultura, pertencimento. A gente fez muita pesquisa, né, com as pessoas, como é que você está se sentindo apesar de longe, né? E o nosso grau de pertencimento, ele continuou bastante forte, né? Muita escuta, né, Renato? Houve Há muita muita escuta. escuta, até dentro desses encontros, né? Os movimentos era muito também de acolhimento dessas pessoas, de escuta, de compreender as dificuldades e de troca entre elas, né? Como você está trazendo, das próprias práticas, né? Eu me lembro que um dos programas que a gente estava fazendo, um participante trouxe uma melhor prática e aquilo virou, puxa, mas eu quero, preciso aprender, porque exatamente criando ali condições para que as pessoas pudessem olhar para novas perspectivas, enfim, como você falou, trazer isso para o dia a dia delas, de fato, e não como teoria apenas, né? Exato. E aí temas que eram próximos, né? Como você falou. Então, gestão remota. Putz, de repente, cadê minha equipe, né? Então, como é que faz gestão remota, comunicação empática? Então, vários temas em que vocês nos ajudaram, eles acabaram furando a fila, né, do nosso programa de treinamento, mas, de certa forma, eles aproximaram os gestores. Hoje as pessoas até pedem, né? Vamos fazer uma sessão menor com a minha equipe, como é que você me ajuda nisso, né? Um manual para algumas coisas. Então, foi a melhor coisa que a gente fez, né? De não esperar a pandemia passar, e a gente é bastante grato aos parceiros e à equipe. Vocês foram muito rápidos, realmente, vocês foram muito rápidos no movimento, né, de atender, de acolher esse público interno. A Fernanda Zardo escreveu aqui, quando a liderança faz parte da estratégia de gestão da cultura, o engajamento é forte, mesmo em momentos de crise. Exatamente, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Por favor, se quiser complementar, fica... Não, só esse ponto da Fernanda Zardo, né, acho que esse ponto, e a nossa liderança, a gente sempre teve uma liderança próxima, né? A gente já estava com uma cultura de open space, né? Sem salas executivas, né? Então já eram próximas, mas por incrível que pareça, né, a pandemia derrubou ainda mais, né, essas distâncias, né? E o nosso CEO também é um exemplo de personalidade, de proximidade, e faz toda a diferença. Ele cobra também, né, as pessoas para participar em treinamentos, né, em desenvolvimento. E um outro ponto também é o ponto do protagonismo, porque a gente fala, olha, não basta esperar o seu gestor ou o RH te falar que você tem que aprender coisa A, coisa B, corra atrás do seu próprio desenvolvimento, né? Então, não gosta de aula online, paciência, hoje o mundo está online. Então vai lá, vai ficar 8 horas na frente do computador, né? A gente tentou quebrar as sessões, né? 2 sessões de 3 horas, né? 4 sessões de 2 horas. A gente tentou minimizar dentro do possível, mas as pessoas... E a resposta dos nossos colaboradores tem sido fantástica também. As pessoas agarraram a responsabilidade, né? Sem dúvida. Falando nisso, já que a gente já está falando do BNP e trazendo, né, as boas práticas que vocês já estão realizando, eu queria assim, que você fizesse uma análise, né, do ponto de vista dos desafios que vocês têm em relação exatamente à aprendizagem e engajamento, e aí tentar entender assim, um pouco quais são, na sua visão, os pontos que vocês hoje já conseguiram endereçar bem, né? Acho que a gente até trouxe aqui alguns, né? E aí, sem dúvida, pode ser outros assim apresentados por você. Mas também os desafios, né? Nessa perspectiva, né, de como cada vez mais trazer essa cultura de aprendizagem para a prática, para o dia a dia, que pontos você ressalta, e acredito que você já falou alguns bem relevantes, mas que desafios você ainda vê a serem trabalhados, né, dentro dessa estratégia? Perfeito. Acho que tem um desafio, né? Porque a gente tem trabalhado muito, né, durante as equipes, têm sido bastante demandadas pelas formas diferentes, acesso, né? Então as pessoas estão bastante demandadas com as pessoas em casa, né? Ou seja, crianças em casa, ou pais mais velhos, né? Sem ajuda doméstica. Então, as pessoas estão sobrecarregadas, né? Acho que o grande desafio aqui, né, para as pessoas, e aí o RH, né, tem tentado se adaptar, é a questão, né, da disciplina, ou seja, né, da programação, da disciplina, da curadoria de conteúdos, né? Então, como que a gente oferece um conteúdo,
né, e a pessoa com uma certa disciplina ela consegue aplicar. Então esse vai continuar sendo o nosso desafio, de como a gente não exagera na dose também, né, dos treinamentos ou mandatórios, ou daqueles que são importantes, mas a pessoa ali por uma questão, né, de competição de agenda, ou pessoal ou profissional, não tem conseguido fazer. Então organizar um pouco, né, essa questão da agenda, né, a gente tem visto como futuro do nosso programa, né, de treinamento e desenvolvimento, uma aprendizagem híbrida, né, então assim, vai ser um vídeo que você vai assistir, vai ser uma live, vai ser uma turma online, né, que você vai ter que fazer num horário específico, vai ser um artigo, um livro, né, então a gente tem, né, provocado com conteúdo, né, a gente tem chamado de curadoria de conteúdo, mas, né, tem provocado principalmente o nosso grupo de gestão, né, então com temas referentes à gestão, então desde como usar uma ferramenta corporativa até a forma, né, de se comunicar, né, com as equipes de uma forma remota. Então gestão para a gente é um dos pilares fortes, né, até o final do ano, mas é algo que vai continuar. Idiomas para a gente tem sido um tema interessante, a gente tem feito turmas online também para acelerar a aprendizagem de idioma. Então os pilares, assim, eles estão bem focados em buscar modalidades diversas, né, para as pessoas continuarem seu aprendizado, mas dando para elas um empoderamento de que horas que elas vão poder fazer, né, o momento delas fazerem, tentar trazer esses gestores para perto das equipes, né? Então, vocês a têm um gente tem se programa, ancorado. na verdade, vocês têm um desafio, que vocês têm uma questão de um programa também corporativo, né? Porque é legal falar disso, né? Que vocês têm uma matriz, enfim, que traz aí algumas referências importantes. E vocês criaram um programa local também, né? Acho que era legal trazer um pouco dessa prática. Não, legal. Então, assim, a gente tem, globalmente, o grupo tem falado bastante de liderança, né, gestão da liderança e, né, líderes do futuro, que a gente entende que é importante, mas localmente, até exatamente no ponto que você tocou no início, escutando os colaboradores, né, a gente sentia, não digo uma deficiência, mas uma oportunidade de, né, de melhoria dos gestores, né, ou seja, da forma que os gestores trabalham, né, os gestores, que a gente, é aquela história, a gente é um banco, né, que está há 25 anos no Brasil, operando no Brasil, né, o Banco de Atacado, né, então muitos dos gestores que a gente tem são pessoas de casa, né, que foram promovidas como os melhores técnicos, né, que viram gestores. Então a gente entendeu que dá ali um banho de loja, vai na nossa gestão, né, era a coisa certa de se fazer antes da gente falar de temas um pouco até mais avançados, né, de liderança. Então a gente desenvolveu, né, um programa chamado Management Passport, né, que é o seu passaporte de gestão. Então, antes de dar o próximo passo, né, a gente obviamente está falando aqui de líderes em diversos níveis, né, mas o básico de gestão a gente quer fazer da nossa forma, né? Então, como que a gente reforça a nossa cultura? Maravilhoso. Né? E o BNP, acho que você conhece bem, né, Deise, a nossa cultura, né, a forma com que a gente lida, né, com os colegas, ela às vezes é muito mais importante do que o conteúdo em si, né? Então aqui o respeito, né, a forma com que você aborda, que você mantém uma relação, ela tem um peso às vezes até maior do que na mensagem em si. Ela já é uma mensagem por si, mas, né, ela tem um peso. Então como que a gente reforça essa cultura da gestão, a cultura, né, do gestor entender que ele não é dono dos recursos, né, que ele vai ter que treinar, né, e vai ter que alimentar. Então a gente tem investido bastante em gestão, em treinamento e desenvolvimento de gestores, né? E aí vai desde o básico, né? Como preencher uma avaliação de desempenho, como setar objetivos, né? Então a gente vai desde o básico feedback, até, né, o feedback, as conversas difíceis, né? Que são difíceis, né? Então vai desde a ferramenta até comunicação empática, gestão remota. A gente fez um de treinamentos ágeis que foi bem bacana, de quebrar as metas, né? Em blocos menores para ficar mais próximo das equipes. Então a gente tem bastante orgulho desse nosso programa. A gente criou, né, pré-pandemia, o nome do programa é Management Passport, e aí também uma ideia da equipe, né, um passaporte físico, ou seja, tem um passaporte onde as pessoas a cada treinamento recebiam um carimbo, né, recebiam um carimbinho, eu participei, né. Então aquilo era um momento, e aquilo, né, gerava um engajamento do gestor de falar, olha, eu quero fazer parte dessa transformação da gestão aqui do BNP. Então as pessoas muito faziam simbólico, questão, né? Uma coisa simbólico, simples, ali um caderninho verde, né, que as pessoas iam carimbando, porque é muito da cultura, o que você falou, né? Então assim, o reforço da cultura, não era o treinamento
pelo treinamento, da conexão, né? Acho que as ferramentas, e vocês têm sido exemplares aí, ajudando, né, de mesmo um treinamento frio, vai com 20, 30 pessoas, como que a gente separa em grupos menores, troca Tá, experiências, né? E tá. os gestores, eles querem falar, é engraçado isso, né? É interessante isso, que deve ser uma realidade nas outras empresas, mas a gente, quando a gente abre espaço, e aí, quem tem uma dificuldade, quer compartilhar, né, para ver como que a gente se ajuda, a gente geralmente não fica sem exemplos, né? As pessoas fazem questão de se abrir, né? Cria-se, né, né, um grupo, né, de apoio também entre os gestores, porque ninguém está sofrendo os problemas pela primeira vez, ou não são problemas únicos, né? Então Exatamente. tem sido bem interessante e, obviamente, os gestores têm agarrado a oportunidade, né? Porque, de novo, como reforço de cultura, reforço de recompensa, reforço de desenvolvimento, é o esperado também por esses gestores, né? Então, é tudo o que você falou, é tudo um reforço, né? É tudo um reforço de comunicação, de mensagem, e as pessoas se adaptam de uma forma bastante rápida. A Mariana Vilares está falando muito orgulho em fazer parte. A Mari, uma peça-chave aqui do nosso RH, também aderiu às ferramentas online. E o Vini falou assim: talvez aqui uma dica de alguma coisa para você comentar. Aprendizagem híbrida, contínua e learning from others. O Learning from Others, né, que é os Né? 20% lá da Isso. nossa cadeia. E a gente tem enfatizado muito isso, né, do Learning from Others. Para quem não sabe, né, o BNP ele tem um espaço, né, em Pinheiros, ali na Vila Leopoldina, um espaço de inovação, onde a gente também tem usado essa oportunidade. Obviamente, o espaço físico a gente não está conseguindo aproveitar, mas a gente tem com algumas parcerias também de treinar os gestores em inovação, né, um mindset, né, de agilidade, de inovação. Então, a gente tem pego, mas o Learning from Others para a gente tem Incrível. sido fundamental, né? É bem específico da nossa cultura. Uma coisa que eu queria não deixar de falar e que para mim também foi uma grata surpresa e muito aderente ao que eu acredito também, né, a preocupação com a questão emocional das pessoas que vocês têm tido a todo tempo, né? A gente até depois conversou sobre a dose disso, etc e tal, mas para mim ficou muito claro assim a preocupação, e nós tivemos várias conversas, você, Vinícius e eu juntos, e enfim, outras pessoas do grupo, Márcia, onde vocês traziam para mim, Deise, a gente precisa falar da gestão das emoções, a gente precisa ajudar essas pessoas. E eu também achei extremamente audacioso e oportuno, né? Especialmente nesse momento, né? O quanto que a gente, inclusive eu falo isso, você sabe, né? Não vamos deixar a emoção no sofá, porque a gente carrega ela dentro da gente. Então a gente tem que trazer esses enfrentamentos, falar disso de uma maneira em que as pessoas se sintam fortalecidas e não vulneráveis, né? Então, eu também queria muito destacar isso, porque é uma prática que você, quer dizer, é um princípio, né? Uma prática que vocês estão trabalhando muito nesse momento do ponto de vista das relações interpessoais, né? Perfeito. E até, né, teve uma passagem engraçada que você acompanhou, né? Quando você falou das emoções que o gestor pode causar no funcionário, no colaborador, né? Algumas questões ali hormonais, né? Nem todos os gestores aceitaram de uma forma tão É, aberta, falando, não, mas eu não tenho culpa que ele está com azia, o problema é dele, né? O gestor não entendia o seu papel no mal-estar exato. do colaborador, né? A Então, gente aquilo acho que foi um choque de realidade. Falou, olha, tem que foi maneirar. das, A gente, das relações tóxicas, né? Que às vezes a gente não percebe que elas estão ali e que isso traz consequências do ponto de vista emocional e também de doenças nas pessoas, né? Ambientes perfeito. tóxicos. E foi isso mesmo, cara. Epa, epa. Não é culpa minha, não é culpa minha. Falou, olha, não é culpa inteira, mas você tem um pedacinho aí nessa azia do seu Exatamente. colaborador. Acho que entender também essa questão, a gente tem, obviamente, durante a pandemia, a gente reforçou Maravilhoso. muito, né, os canais de atendimento Isso. à saúde emocional, né, e acho que trabalhar o desenvolvimento dos gestores, deles entenderem o papel deles nessa gestão emocional à distância, né, às vezes a falta Exato. de contato é uma mensagem, o contato muito frequente é uma mensagem. Então, acho que foi bem interessante. Acho que é um bom ponto que você trouxe. Hoje os gestores entendem, olha, eu tenho que entender que, né, que as pessoas estão em condições diferentes, a empatia, né,
entender que as pessoas estão em situação, cada uma está numa situação diferente, alguns têm apoio em casa, né, outros nem tanto, então assim, as pessoas tiveram que se adaptar. Então o papel da gestão, por isso eu acho que o grande investimento nosso em 2021 foi na equipe de gestão, a gente focou bastante na equipe de gestão e no resto da empresa. A gente tem falado muito, acho que um outro ponto que cabe destacar é diversidade e inclusão, né? Então a gente a gente tem desenvolvido os nossos gestores, né? Em vieses inconscientes, né? Então coisas que estão automáticas, né, no nosso cérebro que não são mais toleradas e que eles têm que mudar. Ou seja, de novo, o BNP é um banco super engajado, super preocupado, né, com relações e cordialidade, né, então o que não é mais aceitável, né, então a gente tem feito bastante a questão, né, de trazer diversidade e inclusão, além do dia a dia, né, de outras frentes de recrutamento e seleção, né, tudo, mas na parte do desenvolvimento tem sido um dos nossos focos também. Não sei se a Lucimara está aí, do grupo de diversidade, mas a Márcia, com certeza, né, que é uma das nossas líderes dos grupos de diversidade. Então a gente tem feito uns exercícios interessantes de desenvolver nesse ponto, reforçando cultura, reforçando pertencimento, né, reforçando a marca do banco, né? Então também a gente lançou nossa nova marca empregadora, né, nosso Employer Value Proposition, que a Mari que escreveu, né, liderou. Então ela foi atrás de testemunhas, né, testemunhos, né, de colegas. Isso a gente tem postado no nosso LinkedIn, que são testemunhos, mas agora eles estão externos, mas são pessoas que de fato a gente já conhecia como internamente vivendo os valores do banco, né? Então eu tenho visto pelo LinkedIn, tá exato, maravilhoso, maravilhoso. As pessoas fazendo seus testemunhos, né, com seus depoimentos, e é uma autenticidade, né? Porque são eles mesmo, né? Não é alguém falando, né? Quer dizer, um outro falando. Não é uma propaganda, é de fato um depoimento, né? Exato, o depoimento, são todos voluntários, né? E tem pessoas que não puseram, que a gente não couberam na campanha, mas eu acho que tem essa questão do ambiente, né, do pertencimento, para a gente é algo bastante forte, né? E os feedbacks dos programas de desenvolvimento têm sido bem positivos, né? Então, o mérito aí da Carreira Bistrô também e da equipe de treinamento, desenvolvimento, a Raíssa e toda a equipe, né, do Vini, Mari, Márcia e companhia. Eu tenho falado muito, né? Até essa história aqui dessa Da mandala, mandala. Renato, eu tenho trabalhado, e você já sabe disso, né? Mas aproveitando aqui, sempre olhando para essas 5 dimensões, que a gente chama que é a dimensão do desenvolvimento, propriamente dito, onde você ali vai desenvolver habilidades, competências, mas o DREAM para a gente, né? O D é o Development, o R é o Reputation, que tem a ver com marca empregadora, que tem a ver com ética, que tem a ver com condições favoráveis para que o ambiente, para que a empresa possa, de fato, ser bem vista internamente e externamente, né, pelos seus públicos. O E, né, ou o E aí de São Paulo, é o nosso environment, são, de fato, as condições para a realização de um bom trabalho. A Ana Mockney, que estava aqui agora com a gente, não sei se permanece, na pesquisa da Deloitte desse ano, fala muito sobre o bem-estar, né? E ela até usa essa palavra, o bem viver, né? Então tem isso também, que é o dessas condições favoráveis. O A gente fala que são as atitudes, e aí são as atitudes que a cultura estimula que as pessoas tenham, atitudes positivas. E o M é o management, né? Que é a gestão, a liderança. E eu tenho falado sempre assim, o que adianta, né, usando aqui uma lógica do que você falou das conversas difíceis, o que adianta eu treinar minhas lideranças ou os meus colaboradores em conversas difíceis se esse dream não funcionar? Quer dizer, se eu não tiver condições internas para que as pessoas pratiquem, se essas atitudes da honestidade, da autenticidade, da verdade não sejam reconhecidas, se a liderança também não valorizar isso, né? Então, para a gente ter um ambiente DREAM, é um ambiente onde todas essas dimensões são críticas para que você, de fato, tenha engajamento e, com isso, aprendizagem, né? Tem um ambiente de crescimento para as pessoas e para a organização, evidentemente. O resultado é do negócio também, né? Então, eu gosto muito quando você traz tudo isso, que você traz assim um conjunto de iniciativas que vocês estão fazendo, mas todas interligadas, né?
desde o cuidado da marca empregadora, com a questão da diversidade, a questão da formação de liderança. Eu achei sensacional também. Eu estou aqui fazendo propaganda do Renato, gente, porque a gente dá do banco, porque a gente está falando de um case, né? A ideia da live são os cases. E eu achei incrível, por exemplo, que quando a gente foi treinar feedback, vocês não ficaram nos gestores, vocês fizeram questão de levar para as equipes, né? De modo que as equipes também estivessem preparadas para um processo de feedback. Aliás, até vale você falar sobre isso antes de eu passar para a próxima pergunta, que eu acho que também é um ponto super bacana aí da cultura de vocês. Então, o feedback a gente tem falado muito, né? É que a coisa, na teoria, ela parece óbvia, né? Mas na prática ela é um pouco mais complexa. Mas feedback, ela é uma via de mão dupla, ou seja, não adianta você sentar, só ouvir, né? Não capturar, né, aquilo da melhor forma para você se desenvolver né, e melhorar algum ponto, eventualmente, que você às vezes não reconheça, né? Então, quando a gente treinou os gestores, né, em conversas difíceis, feedback, né, feedback positivo, todo mundo sabe dar e todo mundo sabe receber, mas os feedbacks de construção, né, os feedbacks de melhoria, né, como que a gente treina as equipes para receberem o feedback, explorarem o feedback, né, não contestarem, né? O feedback é o que é, né, e a gente treina as pessoas para darem os feedbacks das melhores formas, mas quem recebe, né, ele tem que saber explorar. Bom, então, como que eu tiro o melhor proveito, né, desse feedback que tá dado? O que eu enxergava já, o que eu não enxerguei, o que é feedback repetido, né, que eu não melhorei, o que eu preciso. Então treinar as equipes, e é um bom desafio para os gestores, né, porque eles são treinados a dar feedback, mas dependendo ali um membro de equipe bem treinado, ele consegue também explorar melhor, ele faz os gestores melhorarem também, né? Então isso para a gente foi chave, assim. Então saiba receber e não contestar, né? Saiba receber, entender, né? Peça exemplos, né? Faça daquilo, né, Faça perguntas. Faça perguntas, né? Entenda. Bom, mas quando que isso aconteceu, né? E a gente precisa dar esse tipo de trabalho também para o gestor, né? Aquela história de ele fazer uma avaliação anual, né? Você não teve um ano bom. Bom, mas vamos explorar um pouco mais isso aí. Então a gente treinou as pessoas, teve um super engajamento, né? A gente conseguiu envolver bastante... um público bastante grande, que é algo que a gente quer continuar. Então, de novo, não é acabou, né, não vamos mais tocar no assunto. Então, esse tema está no nosso catálogo oficial de treinamentos, né? E dar e receber feedback para a gente é fundamental, porque é só assim que a gente consegue crescer, né? Crescer. E o banco valoriza muito mobilidade interna, promoção interna, e se você não está preparado, né, porque você não melhorou ao longo do tempo, aí a gente fica numa posição um pouco difícil de reconhecer, de dar promoção, né? Então... Sem dúvida. Ó, a Ana disse aqui, estou aqui e estou adorando essa conversa boa. Ana Mocni, lá em cima. Porque eu perguntei, você está por aí? Ela disse, tô aqui sim. Ótimas reflexões. E a Fernanda Zardo, sensacional. Ruvina, parabéns para você e todo o seu time pelo excelente trabalho sistêmico que você demonstrou, ainda mais sucesso nessa bela jornada de transformação. Não, obrigado. Assim, de fato, acho que quando a gente fala, né, de desenvolvimento, a gente fala da liderança e fala de um trabalho em equipe mesmo, né? Então, a gente tem toda uma equipe de RH, equipe de gestores, equipe dos parceiros, né? Porque às vezes a gente olhar só dentro do próprio umbigo, a gente vai estar oferecendo o mesmo treinamento, o mesmo manual. O que tem de novo, né? A gente fez pela primeira vez com vocês também da carreira, né, a Tauana, né, a questão do Lego, né, Serious Play, ou seja, o que tem de metodologia? O que o pessoal, até antes da gente aplicar, né, no resto da organização, o que está na moda para a gente conhecer, né? Então a gente tem se exposto a isso, né? Tem se dado essa chance, vamos aprender o que tem de novo. Então, de fato, eu sou muito grato. Eu vi vários ex-colegas de outras empresas, você citou o Nelson, né? Eu vi Lorena, Cíntia, pessoas também do IRB, né? Então, colegas que também ajudaram bastante, né? Então, foram vários aprendizados aí nas empresas, né? Que eu passei, de novo, eu sou muito grato às equipes de RH que eu tive, até para essa provocação, né? Viu? Olha o Felipe Peroton aqui. Então, assim, acho que a equipe de RH é um bom alicerce até, né, para o líder de RH, né? Eu sei que você está convidando vários líderes de RH, né? A gente também aprende nas nossas posições atuais, né? Então, as equipes, elas estão falando com
com outras empresas, estão Perfeito. ouvindo os melhores casos, né? Então a gente aprende demais das equipes, né? Então minha dica para os líderes de equipe: escutem as suas equipes, né? Isso é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, né? A gente não consegue absorver tudo, né? Eles devem estar ouvindo, falando, nem tudo que a gente fala ele adota, mas faz parte, né? Mas depois que eu desligar aqui, vou ver o julgamento da equipe que participa. Né? Não, mas esse ouvir, e eu gosto muito de ouvir a equipe, né? Então acho que minha dica para os líderes de RH, né? Ainda mais, né, que a gente não é especialista, é uma área que eu ainda estou aprendendo, né? A parte de Aham. desenvolvimento, de coaching, né? De liderança. Essa parte ainda não era o meu forte, mas estou encantado, ou seja, é uma super honra, ainda mais num banco como o BNP, né? Então não tenho muito o que falar. Sem dúvida, mas acho que uma coisa também legal, né, que eu tenho muito observado em vocês aí no grupo, né, de RH, também essa experimentação, né? Vocês também estão experimentando com vocês, né? Fazendo também as oficinas com vocês, os processos, esse processo mesmo do Lego que você trouxe, foi um trabalho com o seu time, né? Então, de fato, trazer isso, porque a gente até outro dia estava comentando com uma das convidadas da live de quarta-feira, a Fernanda Reutemann, ela falou assim, nossa, o RH, ele não se desenvolve da mesma, a estrutura de RH, né, cuida de tantas outras estruturas, apoia, estimula, incentiva, tá? Mas a própria área de RH às vezes é carente de processos e projetos para si mesma, né? Do ponto de vista do seu desenvolvimento, do engajamento do seu time, enfim, do desenvolvimento de novas competências. Então, é o que você está trazendo, quer dizer, esse olhar, essa integração, essa troca, essa escuta, porque o time precisa crescer também, né? Os desafios são tão grandes que esse time tem que estar preparado para isso também, né? E a pandemia, acho que foi essa questão da experimentação foi chave, né? Porque se a gente esperasse o momento cômodo de fazer, vou garantir que a ferramenta não caia, que vai ter engajamento online, a gente não ia fazer nunca. Então essa provocação da equipe falou, vamos encarar, vamos fazer nosso treinamentos presenciais mais, né? Voltamos. Eu congelei, você congelou? Eu continuei falando aqui, não sei se eu Eu congelei para congelei ninguém. um pouquinho, eu congelei um pouquinho. Eu Não. perdi o seu final aí, algumas palavrinhas. Se você puder retomar só para eu. Alex, se não fosse a experimentação, a gente ia ficar sem fazer nada durante a pandemia, porque eu estava morrendo de medo, né, das ferramentas online. Será que vão cair? Né, como é que estão as internets, né, das casas das pessoas? Ou será que vai ter engajamento das pessoas, né, online? E até que a equipe falou, olha, vamos ter que tentar online, participa quem puder, participa quem não puder. E se não fosse, né, esse push para tentar, experimentar, a gente já está esperando, né, a volta do presencial, que não é o nosso cenário de curto prazo, né? Então, essa experimentação foi chave, não só dos modelos, mas das ferramentas também. Renato, para a gente terminar, né, uma pergunta que a gente de certa forma já falou, mas acho que cabe que ela entre aqui para dar até um fechamento, né? Frente a todo esse cenário que a gente abordou, né, na sua visão, o que que muda na forma de atuar das lideranças e das equipes de RH, né? Especialmente, não apenas com relação à pandemia, mas o que a gente está dizendo, dos novos modelos de trabalho, que certamente vão surgir. Então, como é que você vê esse futuro, seja para as lideranças, se a gente puder até separar, falar um pouquinho das Perfeito. lideranças e um pouquinho do papel do RH? Perfeito. Bom, então, do ponto de vista das lideranças, né, para a gente ficou muito claro, pelo que a gente viveu na pandemia, que vai ser aí o novo normal, né, se essa pudesse ser uma expressão, mas que vai ser o novo normal. Então, as lideranças, elas vão ter que estar mais abertas a novos modelos de trabalho, ou seja, elas não vão estar presencialmente com as equipes, né, às 8 horas do dia, né, não vai dar para fazer aquela gestão no olho, então trabalhar a confiança vai ser um ponto importantíssimo, né, a gente tem enfatizado muito essa questão, né, fazer, né, uma liderança até mais próxima, ou seja, num primeiro momento. Então, não esperar um projeto, a gente se fala daqui um ano, né, ou seja, de estar mais próximo, entender, corrigir caminho. Então, o líder coach mesmo, né, o líder próximo, né, esse papel eles vão ter que exercitar.
né? E não é só em reuniões de equipe, ou seja, são em reuniões individuais, em reuniões de projeto. Como que o líder ajuda, né? O líder enabler, né? Como é que o líder ajuda a desembaraçar aí alguns processos. E acho que não menos importante é a liderança empática, né? A gente tem falado bastante da comunicação empática, então entender, né? Até meritocracia, né? Que é um tema, né? Que aparece bastante, ou seja, o líder, para ele tratar a meritocracia, ele vai ter que meio igualar, né, as condições para as pessoas poderem performar, né? Então não vai dar para ele tratar todo mundo igual. Esperar que todo mundo entre às 9, saia às 5, né? Pare para o almoço ali naquele horário, ou seja, ele vai ter que tratar os diferentes de forma diferente, né? Obviamente, o resultado final, a cobrança tem que acontecer, né? Os líderes são cobrados, eles vão ter que passar isso para a equipe, mas ele vai ter que adaptar a sua gestão para cada membro da equipe de uma forma individual mesmo, ou seja, não vai dar para ele falar, ó, a corrida é essa, no bônus do ano que vem eu vou recompensar quem trouxer mais, né? Ele vai ter que dar as condições de igualdade para a meritocracia ser justa, né? Então, esse é um ponto que a gente tem falado bastante, né, com os nossos líderes. E o RH, assim, acho que a gente tem um papel fundamental, né, de catalisar as mudanças nas empresas, trazer as provocações, né? Então, o que está funcionando, o que não está funcionando, chamar os gestores, né, para essa responsabilidade, trazer também para os colaboradores, né, a questão do protagonismo, entender, né, Ótimo então esse ponto. empoderamento das equipes, né. Então, acho que o RH é um pouco isso, assim, ele acaba ficando um pouco mais no bastidor, né, do dia a dia ali da relação, mas ele tem um papel fundamental de conectar, então conectar, né, o desenvolvimento com a remuneração, com a parte de mobilidade interna, né? Então ele tem a visão do todo ali, às vezes não é só treinamento, às vezes não é só remuneração, às vezes não é uma mudança ali de carreira, então ele tem que olhar o todo também. Então acho que o RH ele tem que ter esse olhar próximo das pessoas, entender, né, ser um dos guardiões, né? É um pouco pretensioso falar que o RH, né, ele é dono, né, o guardião da cultura, ou seja, a gente é um dos os guardiões. Obviamente o RH ele tem teto de vidro, né? Então a gente tem que viver o que a gente prega, né? Então as ferramentas, a Ótimo participação, ponto. né? A gente fala muito, né? Eu vi que a Lucimara está aí, né? A questão de participar nos eventos de diversidade, por exemplo. Bom, se nem o RH participa, como é que eu vou engajar a organização a estar, né? Então o RH ele tem muito de ser o exemplo, né? Então a gente tem Perfeito. provocado muito. Então eu não posso reclamar nem da equipe atual, nem das equipes de RH que eu tive no passado, mas eu vejo, né, esse papel bem claro para o RH, né, de estar próximo da organização, entender o negócio, obviamente, né, Sem dúvida. tem que entender o negócio, para onde o negócio vai, né, até com as mudanças tecnológicas, né, bom, o que faz de negócio, a gente tem falado muito também de reskilling, né, ou seja, o que eu tenho que mudar aqui, coisas que não vão ser mais Perfeito. usadas pós-pandemia, upskilling. A gente tem usado esses termos fancies aí, até porque a gente quer, né, quer estar no que tem de vanguarda, mas isso na prática existe, né? Ou seja, na vida real ali, aquilo existe. A gente tem que estar muito, muito antenado para ajudar a organização a sempre melhorar, né? A sempre tá na liderança. Olha, a Lucy botou aqui, verdade, ele cobra nosso exemplo. É isso aí. Eu dou umas broncas neles, ó, temos que estar aí, ó, cadê o RH aí, né? Mas eles são exemplares, não posso reclamar. Muito bom. Gente, olha, Renato, muito grata pela sua Não, eu que agradeço, vinda, né? da gente poder estar falando sobre um caso real, né? Poder trazer, eu acho bacana trazer os avanços, mas trazer os desafios também, porque é em cima disso que a gente também vai refletir, vai aprender. E acho que isso para um público de recursos humanos é muito rico para que a gente possa, de fato, perceber, né, o quanto que somos desafiados diariamente, o quanto temos que sair da caixa, como dizem, né, também na live que a gente fez recentemente, o inédito, né, na busca desse inédito, das coisas que de fato tragam resultados diferentes. Então, eu percebo que vocês estão fazendo coisas muito interessantes e acho que é necessário que a gente abra isso e apresente isso para que as pessoas também se inspirem, né, e busquem também referências para aquilo que estão realizando no seu dia a dia. Então, eu agradeço muito primeiro a seu ter aceitado estar aqui, segundo a sua transparência total, porque você foi extremamente aberto a falar sobre os pontos fortes, mas também sobre os pontos ainda a serem Desafios. trabalhados, né, sobre os desafios.
E, enfim, conte comigo. E queria te entregar aqui a live, agradecer a todos que participaram, que nos acompanharam. Mas eu queria entregar a live para você finalizar da maneira que você achar mais interessante. Não, nossa, então eu que agradeço, é uma super honra, né? Você é uma pessoa, né, além da carreira bistrô, né, a gente já se conhece há vários anos, né? É uma pessoa que eu admiro, então poder estar numa live contigo é uma super honra, Imagina. um super prazer, né? Acho É que uma eu tenho, troca aqui. é uma troca, A não, e sem dúvida, parceria que a gente tem. a vida é uma troca, né? Então Isso. a gente tem que estar aberto para isso, né? Então quanto mais mais aberto, então sou super fã das lives de vocês. Então aí é essa questão, né? O aprendizado, a gente ter essa troca e é muito legal ver pessoas aqui que eu trabalhei na Mercer, na Vale, né, no IRB, em outras empresas aqui que estão aqui, são pessoas que ainda troco, né, figurinhas, esse aprendizado é contínuo, né, são relações para a vida inteira, então estou bem feliz e super honrado de ter participado e agradeço a todos também que puderam, né, estar esse tempinho aqui com a gente. Obrigada, querido. Olha, um ótimo final de dia para você. Não, para você também. Sucesso em todos os seus desafios. Não, obrigado, sucesso para nós, para todos. Tá bom? Um beijo. Tchau, 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 beijo, pessoal. Deise, até mais. Até Tchau, tchau, amanhã às pessoal. 21 horas e até quinta às 17 horas. Aguardo vocês. Beijo enorme. Muito Beijo, pessoal. Tchau, obrigada. tchau.